Oiê, gente boa desse canal. Aqui é Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarô. Bora trabalhar mais uma abertura hoje? Mais uma abertura sorteada, olha que lindo. E agora eu resolvi hoje falar um pouquinho de um pedacinho aqui do livro da Arte de Ler o Tarô para Si Mesmo, da Courtney Weber. E tem um lugarzinho que ela diz assim: como é que o tarô exerce as suas funções? Você se pergunta sobre isso? Você acha viável? Ela dá uma conversa mais jovem, né, mais atualizada, já que esse é um livro, isso é uma coisa bem interessante, né? O Rajo ficou lá nos anos 80, enquanto que essa moçada que está saindo com uma nova conversa, essa é uma moça que escreveu 2016, 2020, 22, olha lá que atualíssimo, show de bola. Então, com isso também a gente atualiza o verbo, né, a forma de falar, a forma de expressar as coisas. Então, será que o tarô exerce as suas funções? Mas como é que ele exerce as suas funções? É a pergunta dela aqui. Alguma coisa tem poder porque este lhe é atribuído. O dinheiro de papel, papel moeda, pode ser apenas uma mistura de polpa de madeira, algodão, linho ou outros componentes, mas seu valor é determinado pela cultura na qual circula. Se cédulas de dinheiro fossem jogadas de um avião sobre uma tribo isolada na floresta amazônica, não teriam valor nenhum, a não ser talvez o de servir como combustível para acender uma fogueira ou como papel higiênico. No entanto, isso não significa que o poder do dinheiro seja uma ilusão. Há muito tempo, as pessoas acreditam que o papel moeda tem o valor que lhe é conferido. As cartas de tarô modernas podem ser apenas camadas de celulose revestidas de uma película de plástico, mas contêm poder, porque este lhes foi outorgado ao longo dos séculos. Isso não quer dizer que apenas os que acreditam no tarô terão uma experiência profunda, embora a crença certamente ajude. Fiz leituras de cartas em muitas festas para muitos convidados incrédulos que se aproximaram da minha mesa por diversão, mas que dela se afastaram impressionados ou assustados, e mais, muitas vezes acreditando realmente que tem alguma coisa ali. O tarô produz efeito porque reflete uma jornada humana, longa e constante. Está decorado com personagens e situações familiares, por intermédio deles, vemos a nós mesmos. Somos capazes de olhar para a nossa vida diante de nós, já que ela está defendendo a história do leia tarô para si mesmo. Da mesma maneira que um livro ilustrado sobre mitos e lendas pode descrever a história de um herói. O tarô nos dá a oportunidade de observar nossas escolhas e de refletir sobre os possíveis resultados, sejam eles positivos ou negativos. Essa é a explicação que dou em entrevistas. E 75% das vezes é verdade. No entanto, com certa frequência, na realidade, em torno de 25% do tempo, o tarô me lembra de que é um farol para o desconhecido e pode nos dizer coisas que não tínhamos condições de saber antes, ou de olhar, ou de realizar. Muito mais do que isso, eu faço das palavras dela as minhas, hoje, inclusive, com a percepção de campo, campo morfogenético, campo quântico, campo de informação. É, há uma grande possibilidade de que o tarô seja a representação icônica, pictográfica, de tudo aquilo que está em volta da gente e a gente não vê. Não vê porque não dá para ver mesmo. Não vê porque o nosso inconsciente percebe, mas a gente no consciente não dá para ver, não dá para perceber. Então, é uma forma de desenhando um mapa de percepções, um mapa de realidades, e talvez por isso eu seja tão apaixonada por ele. Continuo sendo, porque ele continua me surpreendendo, ele continua dizendo até aquilo que eu jamais saberia dizer. Então, vamos para mais uma abertura hoje. Aproveitando, você está curtindo esse canal, o 365, Euzinha? Então, bora. Bora fazer aquilo que mais ajuda a gente num projeto, que é o like, se inscrever no canal para fazer parte dessa comunidade, compartilhar esse vídeo com quem mais possa curtir e se beneficiar com ele, e, se quiser, colocar o sininho para as notificações, já que eu vou estar aqui todos os dias esse ano. Mais do que isso, se você também acha que
é difícil, porque eu gosto do tarô, mas ninguém em volta de mim gosta. Então, faça favor de ir lá no grupo do 365 Abertura de Tarô do WhatsApp. Lá todo mundo gosta de tarô, cada um do seu jeito, cada um da sua hora, da sua forma, né? E a gente está com um grupo muito bacana que tem conseguido respeitar as diferenças, as várias formas, troca informação, faz pergunta, lança um monte de coisa. Mais do que isso, é através desse grupo lá do WhatsApp que eu faço então os sorteios das aberturas, que é uma abertura para você. Bora, vem para cá. Então é só seguir o link que está embaixo desse vídeo e de vários outros aqui do canal, bem como também no topo do meu canal do YouTube. Aí você cai para dentro e a gente fica juntinho, né? Pertinho, pertinho, ó, tique to tique, para a gente poder conversar, para a gente poder trocar. A abertura de hoje, gente boa, é aqui no 365 Aberturas de Tarô, por mim, Fernanda Vidigal, é a de número 108. Estou ficando chiquérrima. Então, assim, 108 no dia 18 de abril, Caminho da Noite, né? Me faz lembrar tinha uma novela, Caminho da Noite, né? Lá longe, assim, ó, na memória bem distante, não vale a pena ver de novo. Corre lá que você vai descobrir que teve uma novela no Brasil com o Caminho da Noite. 8 cartas. 8 cartas é uma abertura mediana boa, né? Não preciso ter tanta carta nem pouca carta, dá para eu trabalhar. Tudo na noite sempre está escuro, não é verdade? Ai, que redundante, Fernanda. Pois é, pode ser difícil ver quando eu estou caminhando à noite, não é verdade? Sua mente pode estar pregando peças em você e te iludindo, porque você não está enxergando de verdade o que tem na tua frente. Conhecimento é poder, meu bem. Enfrentar seus medos é a chave para muita coisa na vida. Então vamos lá. Caminho da noite é quando você está. Deixa eu me tirar daqui que eu atrapalho as aberturas. Então, assim, caminho da noite é uma abertura que você vai poder usar arcanos maiores, você também vai poder usar arcanos maiores e depois menores se quiser. Dá para fazer um sistema europeu. Você pode usar arcanos maiores e menores misturados, fica à vontade, cabe para qualquer um dos métodos. De toda forma, ele é um caminho mesmo de você se encaminhar como quem está olhando no meio da noite e quer entender alguma coisa ou quer clarear alguma questão ou medo. Vamos nessa? O que que você mais precisa saber sobre o caminho no escuro e os seus medos? Carta um. Carta 2, que aspecto do seu medo é real? Carta 3, como é que você pode enfrentá-lo? Carta 4, que aspecto do seu medo é uma ilusão, não é verdadeiro. Carta 5, como olhar com clareza para tudo isso? Carta 6, onde colocar essa questão então e como? Carta 7, quais elementos de superação eu devo usar? Porque superar o medo é o que todo mundo mais deseja. E no final, qual o resultado final no passeio noturno? Quer dizer, qual é a carta finalizadora? É a carta 8, né? Então é dela que a gente tira conselho, conversa final, o resto é o caminho. Então vamos para mais um caminho, só que agora é o caminho da noite, na noite. Bora seguir? Então vamos lá para a mesa, você anotou aí tudo direitinho no diário de bordo? Gente, não perde o diário de bordo de vista, né? Ele é muito, muito, muito útil para gente. Eu de volta, vamos lá para a mesa? Beleza. Maravilha, chegamos aqui na mesa e hoje é uma abertura sorteada. Então, vocês vão assistir em cada uma das aberturas sorteadas o meu compromisso de colocar exatamente o meu querente na mesa, para eu colocar ele bem na minha cachola, para eu me concentrar bem direitinho e fazer a melhor abertura possível para esse que está lá no grupo do 365, fazendo parte da segunda sorteada da semana 16. E aí, a gente agora tem uma sorteada. E aí, essa querida tá possivelmente. Peraí, aqui. Deixa eu achar as minhas rainhas, não é? Uma rainha de águas, lá vamos nós, uma rainha de taças. E como às vezes a gente não tem tempo mesmo de conversar um pouquinho mais, eu vou colocar o naipe de paus, né? Eu quero que o máximo desse jogo possa ser revelado, então, para esse caminho no escuro do assunto que talvez esteja mais em pauta na vida dessa caminhante do 365.
desejo que ela possa receber da melhor forma, então, essa abertura. E aí a gente vai estar trabalhando com 8 cartas no caminho do escuro. Então, assim, tem alguma coisa que talvez eu queira ou não queira olhar, tem algum temor ou uma insegurança que eu quero ver ou de repente não quero ver. Deixa eu encolher aqui minha manga, que ela pode me travar aqui um pouco. E aí a gente vai estar olhando para isso como? Eu vou estar olhando para essa querente, né, das taças, e vou estar olhando lá de cima, do naipe do fogo, do naipe da espiritualidade, do naipe grande, daquele que pode muitas vezes iluminar o caminho, beleza? Então a gente tem aqui arcanos menores, não, os arcanos maiores. E ainda quero ler um pedaço disso lá do Rajo uma hora dessa. Porque os maiores são o cara. Então vamos lá, você está com o diário de bordo? Vou até fechar aqui de novo, eu já estou querendo escolher quando eu nem abri o diário de bordo aqui. Vamos abrir o diário de bordo para a gente fazer junto? Então, bora lá. Né? Qual é a primeira pergunta, a primeira carta? O que que essa minha querente mais precisa saber sobre o caminho daquilo que não está visível, o caminho no escuro, o caminho das coisas não reveladas? Então a gente pode também fazer essa explicação, né, para o querente. Olha, eu estou fazendo uma abertura para te mostrar daquilo que talvez você esteja com medo, ou daquilo que está um pouco obscuro, que os teus caminhos possam ficar claros e revelados. Então, a primeira carta é essa daqui, tá? Isso é o que você mais precisa saber sobre esse caminho e sobre os seus medos e temores. Que aspecto do seu medo, ou desse objetivo, ou desse caminho é realmente real? Então, se tem uma insegurança, um medo, o que que é real nisso? E como é que você pode enfrentar? Aí, que aspecto é uma ilusão? Não é de verdade, não está valendo tudo isso de preocupação, também pode ser uma preocupação, né? E como olhar com mais clareza? De que jeito olhar a vida e o caminho com mais clareza? Onde você pode colocar, então, essa questão e como, e eu desejo que a sua questão do coração seja revelada aqui, e quais elementos de superação você deve usar. Então, a gente tem, deixa eu puxar um pouquinho para cá, essa dupla, para eu poder subir com essa daqui, né? Porque é um, dois, três, quatro, cinco, a quinta sobe, seis, sete, e a oitava, que é a finalizadora e o conselho do momento da tua vida, tá aqui, a oito, tá? Vou colocar aqui, porque se for muito para lá, então posso trazer mais para cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e a oitava. Dessa vez, a gente pode estar trabalhando apenas com os arcanos menores para ver o que mais a gente pode estar trazendo, né, de informação. Então, eu vou trazer um arcano menor. Método europeu é o meu predileto. Vocês vão me perdoar, é o que eu mais gosto de usar na vida, desde sempre. Não é o único, não é o mais poderoso. Vocês vão ver na outra semana, na 17, eu estou preparando uma abertura que eu me treinei a vida inteira com baralho misturado, do tipo Rider-Waite. Aí é isso, a gente tem treino, né? E a gente fica meio viciadinho no que está treinado. A gente é bom naquilo que a gente é treinado. Beleza? Então vamos lá. Para essa abertura, então, o que que eu tenho aqui? O que você mais precisa saber sobre o caminho no escuro e os seus medos? O imperador fala de segurança, fala de patrimônio, fala de presença, fala de trabalho. Então, talvez aqui tenha o maior medo de perda de segurança, maior medo de perder o trabalho ou de perder a atividade que desempenha, né? O medo de faltar, o medo de carestia, o medo, né, de não ter com que se abastecer. Medos muito típicos do imperador, com o 9 de ouros. Veja bem, medo de perder muito, né? Medo de perder, na verdade, uma segurança material que, se você já atingiu, olha, é tua, sabe? E o próprio 9 de ouros diz: olha, se está tudo bem, né? O medo de perder só pelo medo de perder, só pelas falas das fake news
e das tendências aí pelos canais, segura tua onda, senta em casa, respira fundo, dá uma olhada em tudo que você já conquistou, né? E dá mais valor a isso do que do tipo, vão tirar de mim, ou vai desaparecer, ou alguém pode tomar, ou o governo, nada disso é de verdade. Né? Então, segura bem tua onda aí, porque a posição do medo aqui é o medo de faltar, é o medo de não ter aquilo que é preciso para a sobrevivência, para a vida, né? Medo de perder segurança. Segurança financeira, segurança material, né? E a segurança de vida. Que aspecto do seu medo é real? Então vamos lá. Esse medo é real, talvez porque nesse momento, então que aspecto? O dos gastos. O dependurado sempre fala da falta né, de um momento meio paralisado, onde talvez eu tenha ficado sem trabalho, ou estou adoecida, ou as coisas ficaram muito difíceis, ou estou atravessando uma maré muito difícil quando eu sempre tive, ou achei que eu tinha uma certa segurança e perdi. Então, assim, o aspecto real é que você está passando uma fasezinha meio chata, meio adversa. Quem me conta que é só uma fase e que se você sacudir a poeira e der a volta por cima e encarar novas aventuras e novas possibilidades para sobreviver, que é o cavaleiro de paus, né? Ele mesmo é o cara que diz: olha, arregaça as mangas, né? Sacode a peruca aí na cabeça e vamos inventar alguma coisa. Sempre tem uma alternativa na vida para a gente sobreviver, sobretudo nas questões materiais. Então, basta ter um pouco mais de coragem, de fôlego, de cara de pau mesmo, de fátia tosta mesmo, por conta do cavaleiro. O cavaleiro vende, o cavaleiro barganha, o cavaleiro troca, o cavaleiro inventa, mas ele sai do outro lado. Então, eu acho que aqui tem uma questão do aspecto real é que você realmente está faltando, alguma coisa está faltando, aquela segurança anterior não está aí, mas ainda, sabe a história do foram os anéis foram embora, mas os dedos estão todos aqui? Então, assim, ainda dá para bater pão, ainda dá para bater bolo, ainda dá para fazer alguma coisa. A gente sempre tem algo que a gente pode fazer, tá? Então, assim, respira, vamos respirar que nem o bom cavaleirinho aqui, vamos respirar e vamos sair do outro lado. Como você pode, então, enfrentar? O que que você deveria usar para enfrentar? Ousadia, ousadia, ousadia. E mais do que tudo, né? Bancar quase a criança da história da vida. Então, assim, o louco sempre diz: olha, como é que você pode enfrentar, seja lá o que você está enfrentando nesse momento, com extrema criatividade, ousadia e uma certa capacidade muito além do que você imaginou que poderia ir. Né? Porque o louco vai em qualquer lugar, tenta qualquer coisa, bate em qualquer porta, estamos aí, e sem medo de ser feliz. Mais do que isso, o pajem, também de paus, é um cara que fala muito desse desprendimento, dessa inventividade e dessa coragem natural que todo mundo tem quando é mais jovem. Então, lembra de você na juventude, bem mais jovem do que agora, abraça esse lugar de coragem, força, destemor, né, e capacidade de luta e de guerreira e toca para diante. Que aspecto, né, do seu medo é uma ilusão? A ilusão aqui está na mão da roda da fortuna e do dois de taças. Então, como se tivesse uma ilusão ligada às relações, de que o que vai mudar a tua vida é algum tipo de relação, ou alguém que vai poder te ajudar, alguém vai me salvar, e aí eu não vou resistir, né? Porque quando aparece ainda mais uma roda da fortuna com o dois de taças, né? Do tipo assim, o outro vai me salvar, minha mãe vai me salvar, meu pai vai me salvar, e aí tem uma historinha que é muito legal, que eu gostaria que você ouvisse com muito carinho, o mesmo carinho que eu estou contando. Tinha um cara que estava morrendo afogado junto com o barco dele, lá no meio do oceano, uma tempestade terrível. Todo mundo foi saindo pelos botes salva-vidas, todo mundo foi se virando para tentar chegar em algum lugar e ele ficou dentro da nau com a Bíblia na mão ou com um livro de oração na mão e dizendo: Deus há de me salvar, eu vou ficar aqui, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, Deus há de me salvar. Daqui a pouco passa um outro barco também do tamanho do dele. Ô, meu amigo, vem para cá, o teu barco está furado, você está afundando, vem que a gente te leva até a costa.
Não, pode ficar sossegado que Deus vai me salvar. Tá bom, tudo bem. Daqui a pouco passa um bote. Ô, meu amigo, vem cá. Eu posso te levar para a costa, o barco já está quase todo na água. Não, pode deixar que Deus vai me salvar. Aí daqui a pouco passa até um outro barquinho, aquele pesqueirinho, bem porqueira. Rapaz, eu te levo até a praia, vem comigo. E o barco afundou e o fulano se afogou. Chega ali em cima, do outro lado, lá no céu, já vai direto para o portão, já olha para São Pedro com a fúria nos olhos e diz: Como é que vocês não foram me salvar? Fiquei lá, crente na fé, acreditando, e vocês me deixaram morrer. Como assim? Aí Pedro olhou para ele com um olhar bem tranquilo e disse: Meu amigo, enquanto você rezou, nós mandamos atrás de você para te ajudar e para te salvar mais de três e você ignorou. Não há o que fazer. Aí ele olhou: Ah, entendi. Pois é, nem sempre é Deus quem salva com a sua própria mão e com o jeito que a gente acredita que ele vai nos salvar. Muitas vezes ele precisa de nós mesmos, dizendo sim para alguma oportunidade ou alguma ajuda que nem parece ajuda, para a gente sair do estado ruim ou difícil ou desafiador que a gente está e a gente ir para um novo momento. E muitas vezes isso já é o abre portas e a nova vida. Nesse lugar da roda da fortuna, ela está dizendo que, seja lá o que está passando de dificuldade nesse momento, não é para sempre. Né? Não há mal que dure para sempre. E, infelizmente, não há bem que dure para sempre também. Então, tudo na vida da gente é impermanente. Tudo gira como a roda da vida, de cima para baixo, de baixo para cima, e todo santo dia a mesma coisa. No dois de taças, o alerta é: primeiro, você tem muito amor à sua volta, muita amorosidade, um grande valor pela emoção e pelos sentimentos das pessoas que estão à sua volta. Possivelmente grandes ajudas. Então, dá uma olhadinha quem é que está passando de barquinho, quem é que está passando de repente numa prancha, quem é que está tentando te ajudar, e talvez você possa aproveitar essa ajuda para facilitar a maré e você chegar do outro lado. Então, assim, como olhar com clareza? Um, dois, três, quatro, cinco, é a posição cinco, sendo justa e séria. Então, como olhar com clareza? Olhando com a devida justiça, né, com a devida ordem, com a cabeça fria, com o olhar de quem tudo vê, tudo analisa, tudo pondera e tudo cabe dentro da observação, e junto com os cinco de paus. Como olhar com clareza? Meio que batendo batendo contra mesmo determinadas coisas ou movimentos ou energias que não estejam de acordo com a organização que a tua vida demanda nesse momento, né? Olhar com o olhar da justiça do tarô é olhar com seriedade, organização, pé no chão, gavetas arrumadas, casa arrumada e pensando agora como é que eu faço para sair daqui. Então, é um olhar estratégico, é um olhar de planilha, é um olhar de agenda, é um olhar de arrumação. Mais do que isso, com o cinco de paus sempre me lembra que os cinco são grandes viradas, né? Enfrentar a sua própria altivez ou a sua própria postura para poder ficar na melhor postura para se defender. Então, arrogância e vaidade não serve. Agora é um bom momento de poder se posicionar com realidade, veracidade, para poder chegar aonde você precisa e para atravessar essa maré de insegurança que de repente atravessou por aí. Onde colocar essa questão, né, que está aí contigo guardada, e que talvez seja uma querência e uma pergunta? Bom, essa questão deve ser colocada, então, na mesa, aberta, com, seja lá com a família, com quem você mora, com as pessoas que você tem à volta,
falar a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade, tornar claro que os eventos do momento ou a insegurança do momento, sobretudo material, né, ou até física, é algo que está lhe fazendo talvez um mal e não um bem, né, de que você tem muito medo da falta de segurança, da falta do dinheiro, das coisas não estarem todas aí amanhã, né? E olhe com mais clareza, mais assertividade, mais brilho nos olhos, mais coragem de fazer isso com quem você mora, com quem você convive, com quem gosta de você, porque o sol sempre pede a verdade, nada mais que a verdade, e pede essa parceria ou as parcerias de valor que você possa ter na vida. Ao longo da vida, a gente não tem muitas parcerias de valor, mas são elas que fazem toda a diferença na vida da gente. Como é que você tem cuidado das suas parcerias de valor? Onde elas estão para que você possa conversar, né, possa expor, inclusive, o que você está passando, ou possa pedir até para alguém fazer junto com você ou te ajudar em alguma coisa. Quais elementos de superação você deve usar? Então, vamos assim dizer que aqui chegou aquela minha anja predileta, adoro falar dela, e chegou também uma carta que eu também gosto muito. Quais os elementos de superação você deve usar? A mediação, o bom tempero, a habilidade de separar o joio do trigo, a habilidade de se tranquilizar, de se apaziguar, lembrando que depois de um dia vem outro dia, que vem outro dia, que vem outro dia, e em algum desses dias eu vou arrumar e resolver o que está acontecendo. No quatro de ouros, seja lá o que está acontecendo na sua vida, sobretudo no material, se você controlar, se você contornar, se você, de certa forma, fizer um saneamento básico na tua vida material, um detox na tua vida física e material, vai tudo voltar a funcionar com um certo equilíbrio, com uma certa tranquilidade, né, no bem. E o resultado final dessa abertura é que você pode fazer parte do mundo, sim. Todos nós fazemos parte de um mundo, de uma família, ou de um grupo de pessoas, ou de um lugar, ou de uma cidade, ou de um bairro. Fazer parte é algo que faz parte da vida da gente. Agora, a gente só consegue responder por aquilo que nos cabe, não é verdade? Posso morar num prédio de apartamento, mas eu só consigo responder pelo meu apartamento, eu não consigo responder pelo de todo mundo. Então, olhando para o meu querido cavaleiro de taças, né, o conselho aqui é olhe com mais tranquilidade e amorosidade, seja o que for o teu momento de vida do agora. Você tem amigos e pessoas que te querem muito bem, mesmo que você não esteja com visibilidade, né, vendo efetivamente. Acredite que o amor e o companheirismo e a amizade que você tem na tua vida tem valor, são valorosas, são relações de valor. E botando ordem aonde está bagunçado, né, com ousadia e destemor, eu acho que você chega aonde você precisa chegar, que é numa etapa adiante. Dá para atravessar essa marezinha e dá para chegar num tempo bem melhor adiante. Creio que essa é a abertura para ti, né? Posso puxar ainda mais uma cartinha? Até posso. Uma carta finalizadora. Vou pegar aqui das bruxinhas, né? Aquela tipo, mais uma para bater em cima da finalizadora. Por quê, Fernanda? Porque o arcano do julgamento é um arcano que fala de novo tempo, novo mundo, no novo tempo, apesar dos pesares. É uma música linda do Ivan Lins, super recomendo ouvir com calma. E aqui, olha, gente, tirei de novo para você como finalizadora o arcano do julgamento, o arcano 20. Então, definitivamente, aqui temos as questões todas com as quais você está envolvida, seja lá o que você esteja passando, pode chamar de kármico, e se é kármico também não vai durar para sempre, tem algo por atravessar. Atravessando também, quita-se um período kármico, mas lembra que dá para sentar junto, né? Dá para fazer junto, dá para realizar junto. Uma das coisas bonitas do Arcano do Julgamento, que a carta das bruxinhas bem que traz, é que é um arcano de três pessoas, não é? Mais um anjo. Então,
lembra que você não está sozinha e que sempre tem alguém que pode fazer-lhe boa companhia. Procure as boas companhias e as parcerias de valor para poderem tirar você de um momentâneo estado não muito agradável para um período bem melhor, bem mais bacana. E é o que temos para hoje, já que a repetição aqui no grande finale é do karma, é do círculo familiar, é da história do que amanhã é outro dia. Valeu, gente boa. Então, a gente fecha mais essa abertura. Gratidão, gente. Deixa eu desmarcar aqui. Isso. E a gente lembrar que amanhã, né? Amanhã a gente tem mais uma jogada e que a gente vai estar junto aqui no 365 Aberturas de Tarô para a abertura do Faça Alguma Coisa, né? Uma abertura meio enérgica, meio impositiva, mas questionando o que dá para fazer. Certo? Então o 365 encerra mais esse alô. Um beijo, um queijo e um tarotê para você. Valeu!